A nossa repórter Priscila Celino entrevistou o cineasta e jornalista Márcio Pitiliuc, que falou sobre o lançamento do documentário Sobrevivi ao Holocausto. Olá, hoje eu vou conversar com o jornalista e cineasta Márcio Pitiliuc. Ele vai falar sobre o documentário Sobrevivi ao Holocausto. Tudo bom, Márcio? Tudo bem, obrigado pela oportunidade de divulgar mais uma vez esse filme. E como é que surgiu a ideia de fazer um documentário como esse, levando um sobrevivente do Holocausto pelos lugares onde ele passou durante a Segunda Guerra Mundial? Essa ideia surgiu em 2008, quando eu fiz a Marcha da Vida, o livro, o filme Marcha da Vida. Conheci o Júlio Gartner, ele tem uma história fantástica, que ele passou por todas as fases do Holocausto. Então, desde 2008, eu comecei a trabalhar nessa ideia. Fazer cinema é uma coisa muito demorada, muito cara. Conseguimos terminar agora, para lançar o filme agora em agosto. E como é que foi para você fazer um documentário como esse? Foi muito interessante, porque eu me dedico a divulgar o Holocausto desde 2007, 2008. Comecei a estudar muito o assunto, comecei a trabalhar, faço palestras com sobreviventes, eu mesmo faço palestras, escrevi vários livros, como eu falei, o livro e o filme Marcha da Vida. Já fui 6 vezes para a Polônia, 2 vezes para a Áustria, visitar os campos lá também. E o que eu tenho observado nos últimos tempos é que os sobreviventes, cada vez mais eles querem falar, cada vez mais querem contar as histórias. Eu tenho a impressão que, como eles sabem que eles são os últimos moicanos, como diz o Júlio Gartner, são os últimos sobreviventes, e nós somos a última geração que tem um contato direto com eles, a necessidade que eles têm de falar é cada vez maior. E esse filme, por incrível que pareça, é o primeiro filme em todo o mundo a levar um sobrevivente de volta para todos os lugares onde ele passou antes, durante e depois da guerra. E como que foi trabalhar com o Júlio Gartner? O Júlio é uma pessoa muito especial. O Júlio é como se fosse meu irmão mais velho. Ele é uma pessoa sensacional, muito carismática. Ele é tão carismático, ele é tão querido que todas as mulheres que ele tem contato se apaixonam por ele. O Júlio realmente é uma figura incrível. Ele tem uma disposição física muito grande, então ele aguentou acordar com a gente todo dia às 7 da manhã, voltar para o hotel às 7 da noite, saía para jantar com a gente depois da filmagem, mesmo passando pelos piores lugares da vida dele, pelas piores lembranças da vida dele, ele tinha força para isso. Não deve ter sido fácil, né? Não foi nem um pouco fácil. Ele não se queixou nenhuma vez, só depois que tudo acabou, aqui no Brasil. Um dia eu brinquei com ele e falei, ei, Júlio, vamos voltar para a Europa? Ele falou, não. Chega, já passei, já fiz. Foi muito sofrimento em alguns campos, as recordações que ele teve. Mas ele tem uma força física muito grande, apesar dos 90 anos. Tem um conhecimento da história do Holocausto muito grande. Eu tenho a impressão que depois ele estudou muito, leu muito sobre isso, se informou muito. Então ele tem informações históricas importantes para esse tipo de trabalho. Então é isso, somou o carisma dele com a força física e o conhecimento histórico e ficou um filme, eu acho que é um filme assim muito importante para as futuras gerações. Qual que é a principal mensagem que você acha desse documentário? A principal mensagem é essa denúncia, esse combate ao racismo, à intolerância, ao preconceito e ao antissemitismo que está renascendo muito forte na Europa, ao antissemitismo que está renascendo muito forte, mascarado de antisionismo. E quais foram as maiores dificuldades? Você falou que vocês acordavam muito cedo, chegavam tarde, andaram por diversos países. Quais que foram as dificuldades de fazer esse documentário? A maior dificuldade é conseguir dinheiro para um projeto desses. Eu brinco assim com os amigos que me conhecem bem. Fazer um filme é fácil, ter ideia é fácil. O difícil é arrumar o dinheiro, é arrumar o patrocínio para realizar isso. Felizmente, nesse projeto, eu tive um grande apoio do Salo Seibel, que é o presidente do conselho da Duratex, que comprou minha ideia e falou com os amigos dele, Safra, Daicoval, Luiz Stuberger, Ituran, Klabin, e esse pessoal
percebeu a importância do projeto e me ajudou financeiramente a poder realizá-lo. E quando que as pessoas vão poder assistir esse documentário aqui no Brasil? Esse documentário ele vai encerrar o Festival de Cinema Judaico de São Paulo, dia 10 de agosto, 6h30 da tarde, na Hebraica. Vai ser o último filme do festival, encerramento. E depois, 21 de agosto, ele entra em cartaz São Paulo e Rio de Janeiro. Depois de fazer um circuito em São Paulo e Rio, ele vai para Curitiba e Porto Alegre. Se a gente tiver assim interesse e bastante gente assistindo, vai para as outras capitais também. E tem algum site para as pessoas se informarem um pouco mais sobre o filme, saber os bastidores? O site é sobrevivi.com.br, onde a gente conta a história do filme, tem bastante informação. E a gente pede, principalmente a comunidade que vá assistir o filme, para que gere notícia, para que gere interesse, para que o filme continue em cartaz e mais pessoas possam assisti-lo. Márcio, e quais são os seus próximos trabalhos? Tem algum projeto relacionado com o Holocausto? O Holocausto tem, eu lancei aquele livro O Homem que Venceu Hitler, que é um romance baseado em alguns fatos reais. Nós estamos começando agora, eu e a Bapuru Filmes, do João Pedro, que é a produtora que trabalha comigo em cinema. Estamos começando agora um trabalho de começar a levantar o dinheiro para produzir esse filme, que é um filme também que conta a história do Holocausto e denuncia a intolerância e o preconceito. Eu vou lançar, no final do segundo semestre, o livro sobre a Macabíada. É o primeiro livro em todo o mundo que documenta a Macabíada. Acho que é um livro muito importante porque mostra que Israel é um país preocupado com a paz, preocupado com o engraçamento. E vou também, no final do ano, como nos últimos 3 anos, fazer o ciclo de palestras sobreviventes do Holocausto. E é um projeto muito bacana porque eu fico espantado com o interesse dos não-judeus em conversar com sobreviventes, que eles nunca têm essa oportunidade. E muitos se surpreendem que tem sobreviventes no Brasil. Tem muita gente que não sabia que tinha sobrevivente no Brasil. Então, para a comunidade judaica, são informações comuns, que todo mundo já conhece, mas fora da comunidade é uma surpresa descobrir que existem brasileiros sobreviventes do Holocausto. Obrigada, Márcio, pela presença aqui no programa. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade de divulgar meu trabalho. E você, continue com o Shalom Brasil.